E quando eu escolhi esse texto, e aí a sua angústia, o seu problema, ele pode ser qualquer um. Você talvez tenha uma conduta em que a sociedade, de forma geral, não aprove, e etc. Mas assim, o interessante, e eu já vou finalizar o texto, o vídeo na verdade, é que no versículo 38 do capítulo 8 de Romanos, Paulo ele fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve esse texto, Paulo estava enfrentando alguns problemas. Paulo estava em um momento de dificuldade, estava sendo perseguido justamente por pregar o amor de Deus e por pregar contra o que Roma, a igreja da época, a igreja dominante, ela acreditava. E aí Paulo sofre essa perseguição, só que em meio a todos os problemas, em meio a toda essa angústia que Paulo ele sentia, Paulo ele vai terminar o capítulo dizendo, né, que nada pode nos separar do amor de Deus. E aí eu vou um pouco além. As pessoas elas não podem te separar do amor de Deus. O seu esposo não pode te separar do amor de Deus. A sua esposa, seus filhos, a igreja, de forma geral, ela não pode te separar do amor de Deus. Quando eu falo igreja, pessoas, eu vou bater nessa tecla e eu falo, eu não estou condenando você que vai a uma igreja, mas de forma muito geral, a gente percebe que Cristo e que a Bíblia, ela se tornou hoje uma propriedade. Como assim uma propriedade? Tem instituições religiosas que se sentem donas da verdade, donas de Deus, e elas se sentem no direito, e algumas pessoas também fazem isso, essas pessoas se sentem no direito de dizer o que Deus quer e qual que é a vontade de Deus, e aí nessa interpretação, na maioria das vezes equivocada, elas acabam acrescentando algo que a Bíblia não diz e acaba retirando, que foi o que eu disse anteriormente. Só que Cristo e a Bíblia, o amor de Deus, ele não é uma propriedade, ele não é algo exclusivo para algumas pessoas. Quando Cristo ele vem aqui, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu pelas pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, pelas pessoas que não congregam, não frequentam uma instituição religiosa, e Cristo também morreu por todas as pessoas que nunca ouviram falar dele, que nunca ouviram falar de Deus. Cristo morreu por todos nós. Então, a gente não pode, primeiro, separar pessoas de Cristo, não pode deixar nada nos separar do amor de Deus. Nem a igreja, nem o pastor, nem o padre, nem o seu irmão que congrega com você, ninguém, nada, nenhuma teoria, nenhuma filosofia de vida, ela pode separar você de Deus. E aí, Paulo ele é bem claro, e ele vai um pouco além, né? Ele fala que nem os poderes, e os poderes a gente pode entender como os poderes espirituais ou sobrenaturais, que seriam aí os demônios. Eles não podem, eles não têm essa autonomia de nos separar do amor de Deus, e a gente entende também poderes como os poderes da sociedade que a gente faz parte, a igreja, o Estado, nada pode nos separar do amor de Deus. E quando eu trouxe essa mensagem, eu trouxe justamente para dizer para você que, independente do que você esteja passando nesse momento, independente da prova ou da angústia, do problema que você esteja enfrentando, ou independente daquilo que as pessoas falem para você, talvez você tenha uma vida errada, você veja como uma vida errada,
ou talvez você tenha alguma conduta, alguma atitude que o senso comum cristão não aprova, e isso não pode te separar do amor de Deus. Eu vou dar eu dei um pause aqui, mas assim, um exemplo bastante concreto, e aí eu não vou entrar no mérito, se é certo ou se é errado, não é conteúdo para esse vídeo, mas a gente tem ali a Bíblia falando sobre a guarda do sábado, né? Em 6 dias trabalhará e no 7º dia você vai descansar. E aí a gente tem uma discussão muito grande em relação à guarda do sábado, se é certo guardar o sábado, se não é. Mas eu não vou entrar nesse mérito, isso é conteúdo para um outro vídeo, como eu já falei. Mas suponhamos que você não guarde o sábado, e aí algumas pessoas te condenem por não guardar o sábado. Essa condenação, ela não pode te separar do amor de Deus. Ela não pode te afastar do amor de Deus. Só para a gente finalizar, o vídeo já está muito longo, mas a ideia é de que você não permita que nada te separe do amor de Deus, e que você tenha em mente e dentro de você que, independente das falhas que você tem, independente dos deslizes que você cometa ao longo da sua vida, que você entenda que outras pessoas também cometem falhas, que outras pessoas também elas têm os pecados dela. O seu pastor, ele tem os pecados dele, não é o mesmo pecado que o seu, mas também tem falhas. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados. Então assim, sempre que eu olho para uma outra pessoa e eu vejo essa pessoa se colocando alguns degraus de santidades acima de mim, a primeira coisa que eu vejo é que é um ser humano falho como eu, né? A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória ou do perdão de Deus. Então assim, não se sinta menor do que ninguém, não se sinta inferior porque talvez A alcançou uma bênção, A teve uma cura milagrosa, ou porque de alguma forma o ministério de A cresce enquanto o seu não cresce. Não se sinta pequeno por conta disso, porque como eu venho falando ao longo dos vídeos, nós temos missões diferentes. Deus vai cumprir os seus propósitos através de nós de formas distintas, e isso não significa que você seja menor do que o outro, assim como também não significa que nós sejamos maior, né? Todos nós somos iguais diante de Deus. Então começa a olhar para você e começa a perceber que você tem importância diante de Deus, que ainda que você esteja na lama, né, afogado em pecados, ainda que você esteja ali clamando por Deus e ali repleto de falhas, o amor de Deus ele também é estendido para você, e isto não pode separar você de Deus, né? Acho que a mensagem é essa. Eu não estou dizendo para você continuar no erro, para você continuar com uma vida depravada, com uma vida de pecados, não é isso. Mas eu quero dizer que mesmo você em pecados, Deus ele te alcança com a sua graça, Deus ele te alcança com a misericórdia dele, Deus continua te amando, e Deus ele continua cuidando de você da mesma forma que ele cuida de mim e cuida de qualquer outro ser humano aqui nessa terra, tá bom? Acho que essa é a mensagem, galera. Deus ele te ama e é isso, tá bom? Abraço. Pessoas, se você curte os vídeos, né, se você gosta do conteúdo, dá um like, dá uma força para mim. O pessoal que não é inscrito, eu tenho acho que 73% das pessoas não inscritas no canal, mas que você se inscreva. Isso me ajuda bastante, sabia? Essas horas que eu passo aqui acaba sendo recompensada. E isso me faz entender que a minha mensagem está alcançando e está fazendo sentido para você de alguma forma, tá?
É isso, um abraço. Eu estou orando, continuo orando por vocês que assistem os meus vídeos. Orem por mim, porque tem coisa que Deus coloca no meu coração que eu falo assim, eu não vou dizer isso, né, Deus? Tem aí já uns 4 textos que eu estou relutando, porque eu sei que eu vou sofrer retaliações, mas que Deus possa me dar coragem, tá bom? Abraço, e como eu disse, você que congrega na sua igreja, continua, não deixa de ir, mas se você consegue viver longe e ter uma comunhão com Deus assim como eu, também é válido, tá? O importante é não condenar, não menosprezar ninguém, porque esse papel de condenar, de acusar, de apontar as falhas é um papel de Satanás, e a gente, como filhos de Deus, a gente não pode se colocar nessa situação. É isso, beijo e até o próximo vídeo.